Vamos trazer atualizações direto do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça pode decidir a qualquer momento agora o destino de Daniel Worcaro, depois que a Procuradoria-Geral da República rejeitou a segunda tentativa de delação do banqueiro. Pedro Moreira está com a gente? Não, agora é Thaisa Medeiros. Eu achei que a gente vinha de dose dupla, Thaisa, você e Pedro, mas Pedro já está descansando porque começou muito cedo. Contigo as informações, ele ainda está na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Descanso merecido do Pedro. Tainá, eu fico com a informação por aqui. Ótima tarde a você, a Uribe e a todos que nos acompanham. O Worcaro segue, sim, na Superintendência da Polícia Federal. É uma situação que estava justamente vinculada à proposta de delação que estava sendo elaborada, apresentada à Polícia Federal e também à Procuradoria-Geral da República. E agora, com a formalização das duas negativas, tanto da PF quanto da PGR, cabe agora ao relator do caso, o ministro André Mendonça, definir qual o destino de Worcaro, se vai voltar para o complexo penitenciário da Papuda, que foi a primeira parada dele ao chegar em Brasília, se vai para outro presídio comum. O mais provável é que de fato ele retorne ao complexo penitenciário da Papuda, é o que a gente ouve das pessoas próximas à investigação. Pois bem, agora então cabe a Mendonça definir esse destino, lembrando que foram duas negativas da Polícia Federal e as duas da PGR com basicamente os mesmos argumentos, de que faltou ali um aprofundamento das informações e uma robustez para que justificasse, de fato, o acordo de delação premiada, para que ele usufruísse dos benefícios que esse acordo pode dar. Então, agora que ele não tem essa possibilidade, ele deve cumprir a pena a qual ele vai ser condenado, caso seja, né, de fato considerado culpado, depois do julgamento, e aí sim, então, não vai ter nenhum dos benefícios que a delação poderia conceder caso fosse aprovada. O que a gente ouvia é que justamente nessa segunda versão houve um aprofundamento dos detalhes, houve ali a citação de nomes, inclusive da cúpula dos poderes, mas para a PGR e para a PF isso não bastou. Agora, então, Worcaro, que está na Superintendência da PF em uma cela especial, que tinha ali o acesso aos advogados diariamente, precisa ser transferido, porque agora o acordo, né, não foi fechado de fato. Então ele deve ser transferido para um presídio comum. É isso que a gente espera e que seja definido nos próximos dias. Uma definição que cabe ao André Mendonça e que vai ser feita a qualquer momento. Além disso, também teve a questão, né, do próprio pedido para uma prisão domiciliar, uma flexibilização de regime, que também foi negada pela Procuradoria-Geral da República ainda ontem. A defesa de Worcaro fez essa solicitação, pedindo ali o uso da tornozeleira eletrônica, também teve esse pedido negado. Volto com vocês. Obrigado, Thaís. E pelas informações, eu trago agora uma informação de última hora, que foi apurado um esforço conjunto entre o Matheus Teixeira, o Theo Cury e a nossa Gabriela Boechat. Por quê? Porque o ministro André Mendonça tirou o sigilo de alguns termos das investigações em relação ao Banco Master, porque haverá o julgamento em breve, a análise do caso do pai de Daniel Worcaro. E o que trazem esses documentos? Esses documentos, cujos sigilos foram derrubados, trazem uma apuração da Polícia Federal de que Joana Mourão, irmã de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, ameaçou acabar com a família de Daniel Worcaro e que aliados do ex-banqueiro atuaram para comprar o seu silêncio. A Polícia Federal identificou as conversas em celulares de investigados. Em uma delas, Joana disse que poderia revelar documentos que acabariam com Worcaro e sua família. A informação, como eu disse, está em um documento elaborado pela Polícia Federal, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, cujo sigilo caiu agora há pouco. A Suprema Corte julgará ainda hoje se mantém a prisão de Henrique Worcaro, pai de Daniel Worcaro. O relator, o ministro André Mendonça, retirou o sigilo e tornou público esse relatório. A polícia afirma que Manuel Mendes Rodrigues, conhecido como Manolo e que seria o braço direito de Henrique Worcaro, atuou para comprar o silêncio de Joana, a irmã de Sicário. Ela cobrou pessoas próximas a Worcaro por estar passando dificuldades financeiras e disse que estava desesperada. Lembrando, Sicário, que se suicidou na Superintendência da Polícia Federal. Juntamente com sua mãe, Joana chegou a se encontrar em 26 de abril com Manolo,
que é o braço direito do pai de Daniel Vorcaro, que relatou este encontro a Henrique Vorcaro. Abre aspas o que disse Manolo. Henrique, boa noite. Estamos conversando com a mãe aqui. Vamos passar os contratos dos ativos pertinentes ao nosso amigo, no nome dela, a mãe, para resolver a questão. Amanhã o doutor André já entrará em contato com o doutor Tiago para alinhar isso, fecha aspas. Ela, porém, continuou com as ameaças, a Joana, irmã de Sicário. Segundo a investigação, em 7 de maio, ela enviou a Manolo uma notícia sobre a prisão do primo, o ex-banqueiro Felipe Vorcaro. Abre aspas, já foi o filho, o genro, hoje o sobrinho. No que depender de mim, Henrique Vorcaro será o próximo. Domingo, já coloco tudo no Fantástico e no Cabrini dessa família maldita, disse Joana. Fantástico, programa da TV Globo, Cabrini, que é apresentador do Domingo Espetacular da Rede Record. A mensagem foi interceptada pela Polícia Federal, que entende que Henrique Vorcaro seria uma referência, então, a ele, o HV que ela coloca, Henrique Vorcaro. Ou seja, ameaçou divulgar tudo à irmã de Sicário. Esse é um dos trechos dessa investigação. Ao longo da nossa programação vamos trazer outros trechos. São 200 páginas de investigação da Polícia Federal, cujo sigilo foi retirado pelo ministro André Mendonça. É interessante porque isso dá o tom da coisa, né? De como o entorno vai ficando com os nervos aflorados ali no entorno do Daniel Vorcaro. Enquanto essa delação não sai, como é que... Enfim, as pessoas que antes lidavam com ele estão vendo essa possibilidade até da delação não avançar. Então, se ele não fala, tem muita gente querendo falar. E parece uma máfia italiana, de fato. Você tem o pai comprando o silêncio daquele que era uma espécie de faz-tudo, de ameaças, e todo mundo se ameaçando 24 horas. É o modus operandi de compra de silêncio, de compra de político, de uma máfia italiana clássica. Vou chamar a Larissa Rodrigues aqui nos nossos estúdios. Larissa Rodrigues. Daniel Vorcaro prepara uma nova proposta de delação premiada. Será que agora vai, Larissa? Ou de novo ele vai enrolar a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República? Não, tem que saber se querem, né? Tô esperando você ficar pertinho de mim. Tô indo devagar, porque minha lombar dói, mas chegando. A grande questão, Larissa, é essa, é saber se ele vai entregar realmente as coisas não, ou se ele está enrolando para ganhar tempo, porque ele tem feito isso até agora. O que me falaram, eu achei interessante o verbo, né? Ele está preparando uma nova delação. Mas até quando vai essa preparação e o que significa preparar uma nova delação? Mas o que a gente sente ali no entorno de Vorcaro é que, enquanto for possível, ele vai continuar tentando, porque a outra alternativa é ir para Papuda, o que pode até acontecer nesse processo de juntar novas informações, novo material, mas ir para Papuda sem uma expectativa de curto prazo de saída, com um julgamento, a depender das investigações, num prazo também à vista, mas que não seria algo para se resolver em poucos meses. Então, o que a gente sente vindo de Vorcaro é que todas as movimentações que forem possíveis serão feitas. Isso significa que vai entregar tudo? Pelo jeito, não. Mas que eles não desistem e vão ficar tentando nessa, quase que um cabo de guerra ali com a Polícia Federal. Vou apresentar mais detalhes. E aí, vem naquela história que a gente trouxe no início do Bastidores. O quanto também se gera uma pressão por parte da Polícia Federal para que nessa terceira delação, se de fato vier, me falaram que ele está juntando material para entregar essa proposta nos próximos dias, quem sabe final dessa semana que vem, é isso que eu escutei de pessoas ligadas a ele. Mas que há uma pressão existente ali né? Acaba uma pressão no entorno para que essa delação, se for apresentada, venha com novas informações e novas comprovações para além das informações, né? A Polícia Federal, o que me pontuaram, está sentindo falta de material contundente. O que isso significa? Não adianta só falar de alguma coisa, mas trazer comprovações do que estaria falando ou delatando ali o próprio Vorcaro. E aí, paralelamente a isso, tem essa possibilidade dele ir para Papuda, isso acaba gerando toda vou abrir aspas, uma angústia nele, porque ele diz que não gosta de ficar lá. Eu acho que qualquer pessoa não gosta, diga-se de passagem, mas que ele teria se sentido muito mal, enfim, que há quase que um temor na palavra ir para Papuda quando se fala a defesa ali, as pessoas próximas ao ex-banqueiro. Porque ele teve um surto quando foi para Papuda. E aí que isso, né? Então essa pressão existe ali da Polícia Federal, de que ele possa ir para Papuda e há o sentimento de que quem sabe com isso ele possa entregar. E aí vem essa informação importante que a gente abriu o jornal hoje, que eu e o Matheus mais cedo apuramos, de que a Polícia Federal sinalizou para o ex-presidente do BRB que gosta da ideia de uma proposta dele. Mas isso é lido ali pelo entorno do Vorcaro, que é mais uma forma
forma de pressioná-lo. E a gente sabe que é assim que as coisas acontecem em todos os processos de delação. Quem vai entregar mais, quem vai fechar primeiro, quem vai ter ali um avanço maior numa possível pena ali, né, uma diminuição da pena, né, um avanço nas negociações dessa delação num curto prazo de tempo. Quando a gente fala do Mauro Cid, por exemplo, quantas vezes o Alexandre de Moraes virou e disse, olha, não vou aceitar, você está omitindo informação, a gente vai derrubar. Não. Aí veio a matéria dele falando que estava sendo pressionado. Eu tinha esquecido disso, lembrei. Então volta, vai. Mas era justamente isso que os investigadores não queriam com o do Vorcaro. Se eles começarem a aceitar nos mesmos termos em que aceitou Alexandre de Moraes essa delação do Mauro Cid, perde até a credibilidade, porque eles estão falando isso. A gente não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Mauro Cid, de aceitar, depois ver que o cara está omitindo informação, depois volta, continua, né? Mesmo o cara omitindo informação, continua com a delação de pé, porque foi isso que aconteceu. Quantas vezes a gente não viu as mentiras do Mauro Cid sendo descobertas? E várias chances foram dadas a ele. Então, a polícia e a PGR não querem que isso aconteça nesse momento com Daniel Vorcaro. Por isso, essas rejeições reiteradas até aqui. Se aceita e lá na frente fica sabendo que o cara omitiu informação, sim, é péssimo para ele, né? Pode cair a delação por terra, mas é ruim também para a Polícia Federal e para a PGR.